Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero trazer para você uma mensagem importante. Você que deixa de confiar em Deus para confiar nos homens, você que deposita a sua confiança nos políticos. Você acha que o político tal vai fazer algo, ou que o político tal tem uma conversa bonita, e aquele político que diz que pode fazer tudo por você é aquele político que é ideal para estar dirigindo o país, ou o estado, ou o município, sabe? Na Bíblia aconteceu algo muito interessante e trata sobre a traição de Absalão e trata também sobre a maneira com que as pessoas perversas, elas enganam outras pessoas, sabe? Porque a Bíblia diz que a caridade, ela é fonte de lucro. Então, quando a pessoa ela é prestativa, ela é caridosa, ela atrai para si pessoas que abraçam a causa dela e muitas vezes investe. Nós vemos aí que tem muitas pessoas famosas, com posses financeiras, que têm organizações sociais e que além do salário que ganha, como artista, como famoso, ainda tem aquela renda governamental, ainda tem aquela renda de doações de poderosos, né, para manter aquele trabalho social que muitas vezes não passa de fachada, muitas vezes não atende. Volta e meia você vê o jornal e você descobre empresas, organizações não filantrópicas, por exemplo, de comida mesmo, pessoas que recardavam dinheiro para dar comida de graça e nunca fizeram sequer uma quentinha. Então você vai ver ao longo do tempo, em nosso tempo, né, em nossa sociedade, pessoas que se mostram bondosas e dispostas a aplicar a caridade. Absalão havia voltado para Jerusalém, mas Absalão, ele tinha um interesse de derrubar o próprio pai, mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele tinha que de alguma forma mostrar ao povo que ele, Absalão, era melhor que o pai dele. Então o que aconteceu? Depois que Absalão fez as pazes com o rei Davi, depois que Absalão queimou o terreno de Joabe para poder chegar até a presença do rei, então Absalão preparou um carro, cavalos, 50 homens que corressem adiante dele, e pela manhã parava a entrada da porta do palácio. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão chamava e dizia: "De que cidade és tu?" E ele respondia: "De tal tribo de Israel é o teu servo." Então Absalão dizia: "Olha, a tua causa é boa, é direita, porém não tens quem te ouça da parte do rei." Então, o que é que Absalão estava fazendo necessariamente? Absalão, ele estava fazendo o que nós chamamos hoje de política, isso mesmo, tá? Você está achando que a política é coisa da democracia, é coisa do Brasil, é coisa de agora? Não. Absalão, ele estava fazendo política, ele estava começando a envolver o povo com ele estava começando a conquistar o coração do povo para ele, falando mal do pai, falando mal do governo do pai
e se colocando como alguém que pudesse resolver os problemas. Parece até com alguns políticos que nós conhecemos, né? Continua. Dizia Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda em questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava a mão da pessoa e beijava. Então Absalão, ele beijava as mãos das pessoas. Você vê que na época de campanha política, né, o político sai, abraça todo mundo, beija todo mundo, tira foto, aí pega aquela criancinha que tá lá suja, né, gripadinha, abraça, cheira, com uma vontade, né? Absalão estava fazendo isso tudo. Parece até que alguns políticos, em especial os mais perversos, andaram lendo a Bíblia mais do que os crentes. Porque na parte que toca a malícia, eles seguem muito bem o exemplo de Absalão. Mas tem coisa mais aqui que coincide com a política do nosso tempo, tá? Então tá aqui, ó. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele foi conquistando aos poucos o coração de Israel. Agora, presta atenção nisso aqui. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então, Absalão passou fazendo isso aí, conspirando com o rei, ganhando a atenção do povo de Israel durante 4 anos, né? Coincidentemente, é o tempo de governo em nosso país, uma era de governo em nosso país, presidente, governador, né, prefeito, dura 4 anos. E Absalão levou 4 anos seduzindo ao povo, até que ele chegou ao rei e disse: ó rei, eu quero cumprir um voto que eu fiz ao Senhor Hebrom. Mas não era voto coisíssima nenhuma. A armadilha de Absalão estava armada. Absalão teve sagacidade, Absalão teve paciência, Absalão, ele se preparou para esse momento que para ele era importante. E olha o que Absalão fez. Absalão disse a Davi: Davi, quando eu morava em Gessur, na Síria, eu fiz um voto ao Senhor, que se o Senhor me fizesse retornar a Jerusalém, eu lhe prestaria culto. Gente, eu quero que vocês entendam o quanto Absalão era mentiroso e o que eu preguei na mensagem passada. Davi dava corda a um homem que não estava arrependido. Por quê? Porque Absalão passou 2 anos em Jerusalém sem ver Davi. Depois que Absalão viu Davi, Absalão passou mais 4 anos seduzindo ao povo. Ao todo, Absalão passou em Jerusalém 6 anos. Quer dizer, antes disso não houve tempo para ele prestar culto ao Senhor. Davi não conseguiu ver a maldade de Absalão. Continua. Verso 11 do capítulo 15 de 2 Samuel diz assim: verso 10 diz assim: Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom.
De Jerusalém foram com Absalão 200 homens, convidados, mas eles não sabiam do que se tratava. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi de sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspiração contra Davi, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse Davi a todos seus homens que estava com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Sabe, nesse momento, Davi entendeu que ele sofreu um golpe que vinha da parte do próprio filho, alta traição, e ele percebeu o risco de morrer. A Bíblia fala que Davi fugiu com todos os homens leais a ele, inclusive os 600 homens que lutaram com ele na época que ele fugia da presença de Saul e se escondia na terra dos filisteus. Davi contava, mesmo fugindo de Jerusalém, mesmo saindo de sua casa, Davi, ele contava com um exército poderoso. Mas a preocupação de Davi era que irmãos não ferissem irmãos em Jerusalém. Então ele pegou as pessoas que lhe eram fiel e saiu de Jerusalém, deixando apenas na cidade, dentro de sua casa, 10 de suas concubinas para cuidar da casa e manter a casa organizada. Fora isso, todos que eram fiéis a Davi, todos que eram importantes para Davi, fugiram com Davi da presença do próprio filho Absalão. Eu estou trazendo essa mensagem para você porque muitas vezes você reclama que o diabo, que as trevas lhe feriram, mas o mal não chega para você de uma hora para outra, sabe? As coisas, elas vão acontecendo. É aquela pessoa que está do seu lado, que parece que é o seu amigo fiel, parece que é sua amiga fiel. Vamos falar de amizade? Quantas esposas foram traídas por seu marido e a amante era sua melhor amiga? Quantos maridos foram traídos por suas esposas e quem se deitou com ela foi o seu melhor amigo, foi aquele que dizia respeitar a família, foi aquele que dizia gostar de todos? Quantas vezes você está aí, recentemente saiu no jornal, o filho teve desavença com a mãe por causa de dívida que ele mesmo arrumou, que ele mesmo procurou, e achou que a mãe tinha obrigação para com ele, para com as dívidas dele, o homem feito. E o que ele fez? Matou a própria mãe. Então olha que de onde você menos espera, vem a traição. De onde você menos espera, vem o mal. Mas por que as pessoas são alvos dessa traição e desse mal? Porque muitas vezes ela enxergando, ela observando, vendo que o mal está ali, muitas vezes a pessoa não é capaz de se defender. Porque é uma mãe que, mesmo sabendo que o filho se tornou perigoso, ela acha que o mal nunca viria da parte dele. E a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Meu amigo e minha amiga, Jesus disse assim: vigiai e orai para que você não caia em tentação. Davi, ele não vigiou e não quis enxergar que o mal vinha do próprio filho. No momento que ele percebeu que estava para ser morto,
o instinto de sobrevivência de Davi. Porque Davi foi um sobrevivente. Aguçou de tal maneira que ele resolveu fugir. Mas ele podia ter evitado tudo isso. Aí você pergunta, pastor, por que Davi não evitou o mal que veio da parte do filho? Porque Deus havia amaldiçoado a casa de Davi. Porque Davi se deitou com a mulher que não era dele e tomou para si. Toma cuidado, meu amigo e minha amiga. Toma cuidado com o mal que você deseja aos outros. Toma cuidado com o mal que você faz aos outros, em especial à família alheia, para que esse mal ele não retorne para você como retornou para Davi, e nesse momento do nosso estudo, com o nome de Absalão. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, justo e verdadeiro, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do seu povo. O Senhor tem nos mostrado a verdade, guiado para a luz. Nós, que muitas vezes somos teimosos. Nós, que muitas vezes deixamos de ouvir a tua voz para seguir aos nossos próprios pensamentos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estenda o Senhor sobre nós suas mãos poderosas para nos abençoar. Esteja o Senhor em nossas vidas para nos proteger, para nos guardar. Esteja o Senhor conosco para que tudo que venhamos fazer seja bem sucedido. Lembra, meu Deus, de nossas vidas. Somos fracos e precisamos do Senhor. Lembra, meu Deus, de nossa família, que todo o tempo nós temos apresentado ao Senhor em nossas orações. Olha, meu Deus, para o doente enfermo, para aquele que foi desenganado pelo médico, aquele que perdeu o motivo de viver porque acha que a sua doença não tem cura. Opera, meu Deus, eu te peço milagre. Seja o Senhor o abençoador, o transformador da vida dessa pessoa, para que essa pessoa saiba que o Senhor é Deus e que a tua presença age através desse canal, através de nossas mensagens. Senhor Espírito Santo, alcança esse lar, essa família, tira a confusão, a separação. Liberta aqueles que são escravos dos vícios. Senhor nosso Deus e eterno Pai, abençoa a obra das mãos daqueles que trabalham. Vem proteger e guardar a garantia da sobrevivência, do pão dessa pessoa que dia após dia tem clamado a ajuda que vem de Deus. Eu te peço, Senhor nosso Deus e eterno Pai, abençoa cada pessoa que me ouve através dessa mensagem. Não importa qual o problema dela, não importa onde quer que elas estejam, meu Deus, alcança-os com a tua presença para que sejam eles abençoados, libertos, transformados. Dá segurança àqueles que saem para trabalhar ou por qualquer outro motivo legal, honesto. Meu Deus, esteja o Senhor com essas pessoas para abençoá-las e para guardá-los. Lembra daqueles que têm apresentado juntamente comigo esta água. Consagra essa água em favor dessa pessoa, em favor de alguém a que ela ama, para quando o doente, o enfermo, o perturbado beber desta água, seja alcançado pela presença de Deus. Lembra, meu Senhor, daqueles que têm ajudado e contribuído através desse canal, daqueles que consideram, meu Deus, esse canal a tua obra. Prospera as obras das mãos deles, vem abençoá-los, vem fazer deles fortes e prósperos, realizando o desejo do coração. Assim eu te peço, e junto com este povo, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor.
Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.